Bom, iniciando nosso aulão de EQ Humanidades, um aulão que já está servindo como uma introdução ao curso, que vai ser continuado até o dia do exame de qualificação, até o dia anterior, né, do exame de qualificação, porque a gente sempre tem um aulão de véspera. E qual é o objetivo hoje? O objetivo é a gente fazer questões, tá? Eu não vou ficar aqui falando de como vai ser o sistema do curso. Quem quiser fazer o curso futuramente vai falar comigo, vai conversar. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas questões, alguns assuntos que caem com mais frequência, e aí o esquema vai ser, vou colocar a questão na tela, vou dar papo de 2, 3 minutos para vocês lerem a questão, me darem a resposta, e eu vou comentar sobre essa questão. Eu não vou só trazer o gabarito para vocês, porque isso o site da UERJ já oferece. Eu quero tentar trabalhar esse assunto com vocês. Geralmente, numa dinâmica de aula, vocês vão receber a prova com antecedência e vão preencher as questões que vocês tiveram dificuldade ou que vocês erraram. Aqui, como é uma primeira aula, uma aula aberta, eu escolhi questões que são um pouco mais cabeludas ali, questões que caem todo ano, e que vocês acabam tendo dificuldade. Alguma dúvida? O som tá legal para vocês? Querem que eu explique mais alguma coisa ou eu posso continuar? Posso dar sequência? Pode dar sequência. Show de bola. E interajam comigo, gente. Eu sei que a gente tem poucos alunos aqui, eu sei que vocês têm vergonha de ligar a câmera, tá tudo bem, mas é importante que a gente consiga conversar um pouquinho também, tá bom? Iniciando aqui, questão na tela, 1 minutinho e meio, que é questão pequena, para vocês lerem e me darem a resposta, e colocarem aqui para mim o grau de dificuldade da questão. Média, fácil, difícil, não faço ideia. Pelo menos comentem aí para eu saber, tá bom? Estão vendo questão legal? Beleza, então. Boa noite, Isabela. Alguém já tem a resposta? É um tipo de questão que vocês precisam olhar para a questão e me entregar a resposta, tá? Porque ela já entrega o que ela quer na própria imagem. Tudo bem que a UERJ ela não tem uma questão de tempo ali que seja um problema, que seja um trave para a gente, mas, de toda forma, ela é importante, principalmente para quem vai fazer Enem também, ter essa malemolência, ter essa malandragem, já identificar os tipos de questão que são padrões da UERJ. Alguém tem a resposta para mim ou posso começar a falar sobre? Alguém quer arriscar? Não? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vou continuar aqui, que a gente tem um pouquinho de tempo hoje. Bom, estamos falando aqui de uma questão de projeções cartográficas. Questão que cai todo ano. Alguém fez o EQ no passado? Quem fez, né? O EQ ano passado, o primeiro EQ? Ninguém fez o primeiro EQ ano passado? Só o segundo? Eu não fiz, não. Não? Chegou a fazer em casa? Não, né? Também não. Tá, então, essa questão, ela caiu no primeiro EQ, essa questão cai todo ano, tá? Por isso que eu trouxe ela pra gente, né? E a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês para abrir esse trabalho é essa de representação cartográfica, uma das questões mais completas para a gente trabalhar um assunto que a UERJ cobra, ano sim, ano também. Então, todo mundo que vai fazer a prova vai precisar ir para a prova sabendo deste assunto. Calma aí, deixa eu permitir aqui mais uma entrada. Deixa eu passar aqui. Bom, primeiro ponto. Quando a gente fala de projeção cartográfica, a gente precisa entender que a gente está falando de uma técnica para representar uma superfície que ela é esférica. Deixa eu voltar aqui, depois eu vou para o slide seguinte. A gente está falando de uma técnica para representar uma circunferência, né? Obviamente um geóide, que não é uma circunferência perfeita, mas num plano esférico. E fazer isso não é simples, porque toda projeção cartográfica a gente sabe que causa algum tipo de deformação. Então, o que a gente precisa lembrar aqui é que a escolha de como projetar um geóide num papel
né? Tem que ter algum objetivo. Precisa partir de quem está construindo aquele mapa algum objetivo. Para dar enfoque numa região, ou para dar enfoque em alguma característica específica daquela região, ou por alguma motivação política envolvida naquelas circunstâncias, assim, enfatizando ali alguma parte do globo. O ponto é esse. Alguma parte do globo vai ser beneficiada e outra parte não. Então, toda escolha tem um fundamento. E o que a UERJ ela quer de vocês é sempre analisar a capacidade desse fundamento. Alguém aqui está reconhecendo alguma outra questão que teve esse mesmo assunto? Pode comentar, tá? Bom, então, reforçando, qualquer projeção cartográfica vai ter uma distorção. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está vendo uma projeção que ela está tendo deformações. Vocês estão reparando que não é uma deformação, não é um mapa comum, né? Não é um mapa que vocês costumam ver em livros didáticos. Então, aí você já vê que tem alguma coisa diferente. Por isso, se a questão ela está te passando uma projeção, uma representação cartográfica, ela quer trabalhar alguma distorção. Ou ela quer saber uma representação, como é o caso dessa questão, ou ela quer que você discuta essa representação de alguma maneira, tá? Ela quer que você compreenda ali o motivo dessa representação. Entendendo isso, vamos começar pelas principais projeções cartográficas que a gente tem, mas antes eu preciso que vocês lembrem aí o básico de como que funciona a divisão do globo terrestre para a geografia, tá? Lembrando que a gente está falando aqui, ó, de latitudes. Cara, eu vi isso em algum lugar, alguma vez, algum professor ensinando assim, e eu achei fantástico, para a gente não esquecer. Latitudes, ó, sempre linhas horizontais, tá? Altitude, sempre linhas. Show? Até aqui, alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Ou não? Tá funcionando para vocês? Qualquer coisa, me parem, por favor. Tá? Lembrando disso, isso é essencial, porque agora a gente vai falar sobre representações, e as representações cartográficas, elas têm como tendência, geralmente, deformar uma dessas latitudes, tá? Ou priorizar alguma, ou deformar alguma latitude dessa. Beleza? Estão lembrados disso, né? Vamos passar aqui, então. Se tiver indo muito rápido, por favor, me falem que eu volto e explico de novo. Ok? Mas vamos lá. E aí, vamos lembrar das projeções que aparecem com mais frequência, que caem na UERJ, que caem, inclusive, em outros vestibulares também, mas a UERJ gosta muito, e a gente vai tentar trabalhar isso a partir dos mapas e dessas representações que apareceram nas assertivas. Começando aí pela projeção cilíndrica. A primeira projeção que aparece para vocês na tela, a mais comum, essa que é quadradinha, retangular, na verdade, né? E ela aparece envolvendo o geóide, dessa forma. E a projeção cilíndrica, ela tem uma particularidade que ela dá mais ênfase às regiões do Equador. Estão ligados onde eu estou falando que é o Equador? Vamos voltar aqui para a gente ver isso. Região do Equador, trópicos, que estão bem acima e abaixo do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Repara que a folha da projeção cartográfica, ela está batendo exatamente onde está o Equador. Tá? Então, repara que essas regiões mais acima vão ficar prejudicadas. Estão percebendo isso? Por quê? Porque ela vai precisar curvar para conseguir projetar essas regiões dos polos. Esse é o tipo de projeção cilíndrica, que mais aparece enquanto gabarito para o UERJ. A gente tem algumas questões que o gabarito é projeção cilíndrica. Se eu não me engano, a do ano passado é justamente isso que ela pedia, e era justamente essa resposta. Eu não tenho certeza, mas a do ano passado eu acho que foi. Tá? Geralmente, quando aparece projeção cilíndrica, é o gabarito. Tá? Mas, obviamente, vocês vão ter que analisar caso a caso. Tem uma questão, por exemplo, da UERJ, que ela pergunta sobre projeção azimutal. Já vou falar sobre isso. Bom, voltando aqui para a nossa projeção cilíndrica. Bom, em resumo, o que vocês precisam saber dessa primeira projeção, que é a projeção cilíndrica, é que ela amplia as regiões de maior altitude, ou seja, quanto mais acima, quanto mais próximo do polo, maior vai ser. Não se preocupem que eu vou mostrar isso para vocês, tá? Num site que, inclusive, já foi questão de UERJ. Já apareceu na UERJ, a gente vai ver exatamente como funciona. O que significa que, quanto mais próximo dos polos, então, maior deformação vai ter aquela região, aquele país. Então, isso acaba fazendo com que os países europeus, por exemplo, eles pareçam maiores do que de fato são, né? E países abaixo, né, ou dos trópicos, acabam ficando ali parecendo menorzinhos, porque na projeção cilíndrica, os países e as regiões que estão bem ali na região do Equador ficam ali num tamanho mais próximo da realidade.
beleza? Uma coisa que é muito importante de anotar nessas projeções é que, em geral, elas conservam bem a forma, ou seja, a forma dos continentes ficam ali bem próximo do que de fato são, né? Mas acabam distorcendo aí os ângulos, as proporções ficam bem distorcidas. Até aqui estamos indo bem? Estou falando muito rápido? Deem joinha aí para mim, por favor. Bom, segundo tipo de projeção que aparece com frequência é a projeção cônica, que é uma projeção que prioriza as regiões dos trópicos. Por que isso, gente? Onde ficam os trópicos? Não ficam exatamente aqui, ó? Estão conseguindo ver minha seta? Ou não? Beleza. Os trópicos ficam exatamente aqui, então esse cone ele vai encaixar nesse geóide e ele vai conseguir projetar em cima dos cones, de forma que os cones, perdão, em cima dos trópicos, né? De forma que os trópicos vão aparecer com um pouquinho mais de precisão. Beleza? Então, prioriza os trópicos. E aí, nesse tipo de projeção, tanto o Equador quanto os polos vão acabar sendo negligenciados. E, por último, que aparece também, né? Bastante, é a projeção azimutal. A projeção azimutal, geralmente, se ela aparecer, ela vai aparecer numa matéria jornalística, tá? Por exemplo, numa questão... Eu acho que até coloquei isso aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa questão aqui, ó. Não coloquei não, porque não ia dar tempo. Mas, por exemplo, uma questão, uma matéria jornalística que fala sobre um míssil que vai ser, que foi lançado, ou que tem a possibilidade de ser lançado de uma região para outra. E aí o que vai ser projetado vai ser justamente uma projeção azimutal, porque a projeção azimutal ela respeita muito bem as distâncias. E por isso ela funciona como uma espécie de xerox, uma espécie de foto em cima daquela região do globo. Então, para que você tenha uma dimensão correta dentro daquela matéria jornalística, das dimensões, da altura, do distanciamento que essa projeção de míssil pode ter, aí você coloca a projeção azimutal ou plana. Pegaram isso? Então, se aparecer uma matéria jornalística, é a projeção azimutal, em geral, tá? Se for algo relacionado a isso, relacionado à distância de um lugar para o outro, porque é a projeção que melhor respeita isso. Alguma dúvida até agora? Não? Bom, antes de passar, né, para a segunda parte, para o segundo quadro, eu quero que vocês saibam que, assim, não é o mais importante da aula de hoje. Então, como a gente tem pouco tempo de aula, eu acabei tirando uma partezinha, tá, do material, mas que eu vou entregar para vocês depois da aula, depois de todas as aulas, de repente até amanhã, esse material, que vai ter um conteúdo a mais aí para vocês trabalharem, para vocês estudarem. Eu tirei porque não é a parte mais importante da aula de hoje, como a gente tem alguns assuntos mais sérios, né, para resolver e temos pouco tempo, eu precisei escolher aqui as minhas batalhas, tá? Mas entendam que esse assunto é um assunto muito recorrente e um assunto que a gente tem que se aprofundar mais. Em outras oportunidades, eu vou aprofundar esse assunto com um pouquinho mais de cuidado com vocês, beleza? Bom, tirando isso, vamos seguir aqui adiante. Só para que vocês tenham ideia, tá? Em relação à projeção cilíndrica. Por que a projeção cilíndrica ela acaba aumentando essa região dos polos? Reparem que o que eu fiz aqui é descascar esse globo como se fosse uma laranja. Inclusive, foi até uma ajuda aqui que eu pedi para o ChatGPT produzir essa imagem para mim, e eu fiquei muito surpresa que pela primeira vez o ChatGPT conseguiu produzir uma imagem de mapa, né? Não ficou lá muito perfeito, teve algumas imperfeições aqui, mas está dando para reconhecer. Vocês estão entendendo que eu abri como se fosse uma laranja esse globo? Então, me dá uma joinha aí, gente, para eu saber que vocês estão recebendo. E aí, eu quero que vocês reparem que, por conta disso, eu tenho algumas lacunas aqui, né? Umas lacunas que vão precisar ser preenchidas. E para que elas sejam preenchidas, esses espaços acabam sendo aumentados. Por isso que se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, ele é muito maior no mapa, a gente vai ver que é o mapa de Mercator, do que ele é na realidade. Beleza? Deixa eu só ver aqui, porque tá. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero abrir aqui uma projeção, um site com vocês. Eu vou projetar aqui na tela para que a gente tenha uma noção melhor dessa lógica, para a gente aí sim falar desses rapazes aqui: Mercator, Mawade, Peters e Robson. Show? Vou aqui projetar para vocês. Deixa eu só abrir, porque não abriu
no slide. Já viram esse site em algum momento? Já abriram? Cara, esse site é um site que mostra como funciona a projeção cilíndrica, especificamente a de Mercator, que eu já vou falar para vocês mais ou menos ali o processo histórico, como funciona, tá? Eu quero que vocês reparem o seguinte, esse aqui é o mapa, né, que equivale aos Estados Unidos. Nessa projeção de Mercator, que é a projeção cilíndrica, repara que quanto mais eu desço para a região do Equador, mais essa dimensão ela diminui. Esse é o tamanho real dos Estados Unidos. Olha em comparação ao Brasil. Estão conseguindo perceber isso? A diferença? Quando a gente vai lá para cima, ó, quanto mais a gente sobe nessa representação cartográfica, mais cresce. Né? Então, essa dimensão ela se torna irreal. Isso é excelente, inclusive, para a gente trabalhar questões políticas. A projeção de Mercator surge ali em contexto das grandes navegações. Em primeiro momento, era porque é o mundo conhecido, né? A projeção que ele cria é do mundo conhecido, mas também cria uma dimensão política, porque cria a impressão de que nós temos um país que é muito maior do que ele realmente é. E geopoliticamente isso significa poder. Show de bola, isso? Bom, vou voltar aqui novamente, tamanhozinho minúsculo dos Estados Unidos. Não é pequeno, né? Porque o Brasil é grande, mas é muito menor do que parece ser de fato, né? No mapa. Bom, voltando aqui para o nosso slide. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, vamos pular aqui algumas partes importantes. Eu teria que falar com vocês também em relação às formas de projeções conforme, equivalentes, equidistantes, afiláticas, assuntos que eu só vou negligenciar agora, porque são menos relevantes para o UERJ. Mas, no momento oportuno, eu vou trabalhar com vocês de uma maneira um pouco mais tranquila. O que importa para a gente aqui, que cai direto e caiu nessa questão, é esse tipo de projeção, como as projeções cartográficas, como cada autor trabalhou essa projeção cartográfica. Às vezes a questão é bem seca, como foi essa, tá? Uma questão que só pergunta de quem é essa projeção. Mas às vezes a questão ela pode te pedir uma contextualização, tá? E aí a gente vai começar pela questão, pela projeção que ela é mais clássica, tá? Que é a projeção de Mercator, uma projeção que foi criada em 1569. Então repara em que século a gente está falando, século XVI. É um mapa que vocês conhecem da vida inteira de vocês, que até hoje se mantém como mapa principal, que é o mapa que eu mostrei para vocês agora, que tem essas distorções. Quanto mais próxima dos polos, maior vai ser o país, a região, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Que a gente está falando de um mapa que, como eu acabei de falar para vocês, surge no contexto de grandes navegações. O objetivo, naquele momento, era facilitar a navegação, né? Então, repara que vai ser um mapa que ele não vai distorcer ângulos. O que eu quero dizer com isso? Repara que, por exemplo, no mapa de Malwade, repara que aqui, ó, esses ângulos não estão, né, perpendiculares, estão distorcidos. Então, dificulta, de alguma maneira, ali a navegação em determinadas regiões. E aqui isso era muito importante, era muito caro. Beleza? Então, surge nesse contexto. Só que, conforme o tempo passa, acaba que essas questões de privilegiar uma região em relação a outra faz com que esse mapa, como todo mapa, também se torne um mapa político. Também tem ali um objetivo político por trás, tá? Então, repara que o continente africano vai ser muito menor do que parece. O sul global, né, o continente, a nossa América do Sul vai estar muito menor do que ela de fato parece. Ou seja, a gente está falando de um mapa, e é isso importante notar, tá? Que quanto maior a latitude, maior a distorção. As áreas aumentam conforme vão se afastando do Equador, e as regiões do Equador são exatamente ali do tamanho que, em geral, realmente são, né? A proporção ela se mantém. Tá? E como a Europa está em latitudes, né? Não em altitudes diferentes, mais altas ali, a gente tem uma Europa privilegiada. Beleza? Então, a gente está falando de um mapa, isso é chave, um mapa eurocêntrico, um mapa que é considerado eurocêntrico. Agora, a gente vem com a resposta da nossa questão, tá? Que é o queridinho da UERJ, que é o Peterson, um mapa que ele é de 1970,
73. Repara que a gente já está no século XX. Eu voei aqui com vocês para tentar mostrar essa diferença, porque um tipo de questão que é bem clássica é fazer essa diferença, tá? Entre essa comparação entre Petris e Mercator. Por quê? Porque a gente está falando aí de um mapa chamado de mapa terceiro-mundista, tá? Ele entra num contexto de disputa, centro-periferia, então ele surge ali discutindo esse privilégio da Europa em relação ao sul global, na época chamada de terceiro mundo. E aí eu pergunto para vocês, qual o período que a gente está olhando quando vê esse mapa, quando olha essa data? O que está acontecendo no mundo? Alguém sabe me dizer? Principalmente a galera que vai ter história aí enquanto específica. Hein? Alguém me responde? O que está acontecendo? No mundo, no mundo. 1973. Que justifica esse debate. Vamos lá? Guerra Fria, né? A gente está falando de Guerra Fria. Então, o que a gente está vendo aqui, né, é uma disputa centro-periferia que surge com o conceito de terceiro mundo. Lembrando que a ideia, conceito de terceiro mundo, era usado para se referir a países que não estavam diretamente alinhados na lógica da Guerra Fria, e que viviam o chamado capitalismo tardio, tá? Parece que eu estou falando grego para vocês, né? Para quem não tem ainda essa base mais fortalecida, mas resumindo o que eu acabei de dizer agora, quando a gente tem a Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre dois blocos, o soviético e o norte-americano, capitalismo e socialismo, a gente vai ter uma disputa entre grandes gigantes, entre gigantes desse mundo, mas que vão estar disputando o restante do mundo. E quem é esse restante do mundo? O restante do mundo é o chamado terceiro mundo. Os países que vão ser ali marginalizados, vão estar ali num processo de disputa. E esses países estão tentando se projetar também, né? Então, o terceiro mundo, essa ideia de terceiro mundo é a ideia de que nós somos aquilo que não está em disputa. E aí, nessa de não estamos em disputa, entra uma ideia decolonial, de que nós não somos um jogo entre vocês. E aí que entra todo esse debate de colocar ênfase, de olhar para esse terceiro mundo. E aí que Petris entra discutindo isso e mostrando as dimensões exatamente dos países e das regiões como elas de fato são. Ou seja, países dentro da América Latina, dentro do continente africano, estão sendo representados a partir dessa representação cartográfica. Lembrando que o que antes a gente chamava de terceiro mundo, hoje vocês vão ouvir falar como sul global, beleza? Bom, então, nesse contexto, Petris ele propõe um mapa que preserve as áreas. No modelo de mercado, né, os países sul global eles parecem menores do que realmente são, mas Petris ele cria ali um mapa que preserva as áreas, só que acaba deformando os ângulos. Então, ele não ajuda muito na questão de navegação, enfim, mas a gente já está num contexto de Guerra Fria, onde o GPS ele já está entrando dentro ali da lógica de navegação, da lógica de orientação, então isso não vai ser um problema tão sério assim, beleza? Então, para visualizar essa diferença, a gente já viu ali no site que eu acabei de colocar para vocês, tá? E agora a gente vai para os menos cobrados. Lembrando que os mais cobrados são justamente esses dois que eu acabei de falar agora. E aí, a gente chega nesse mapinha aqui, que é o mapinha de Mulwade, século XIX. Estão conseguindo ver? Beleza, beleza. Então, o mapa de Mulwade, ele segue... não, eu não estou seguindo a ordem cronológica, como vocês perceberam, né? Eu só coloquei Petris para vocês terem essa dimensão de diferença entre mercado, mas a gente já está falando agora de um mapa do século XIX, contexto de neocolonialismo, quando o mundo ele já era bem conhecido. Então, as dimensões a gente já conhecia bem, beleza? Então, não havia uma preocupação tão grande ali com conhecer esse mundo. Esse mundo já está bem conhecido, mas existia uma preocupação de disputa territorial, tá? Contexto de neocolonialismo, beleza? Então, repare que as projeções, de Wade, ela preserva as áreas, mas só que acaba deformando os ângulos, né? Ela ainda é cilíndrica, mas ela está deformando os ângulos, tá? Mantém os paralelos retos, os meridianos curvos, né? E ao curvar esses meridianos, ela acaba distorcendo os ângulos. Entenderam isso? Principalmente, gente, entenderam a contextualização desse processo?
Show de bola. Vamos para a última aqui. Robson, a gente está falando aí de uma projeção que ela é afilática. O que significa isso? Significa que ela distorce tudo, tá? Projeções afiláticas distorcem tudo. Distorcem área, distorcem ângulo e distorcem distância. Mas o objetivo disso é garantir um certo equilíbrio. Se a gente distorce um pouquinho de tudo, nada fica muito distorcido. Entendeu qual foi o pensamento dele, a lógica? Tentar garantir o menos distorção possível, distorcendo um pouquinho de tudo. Foi? Sacaram? Tá? Essa a gente chama de pseudocilíndrica, tá? Assim como o eixo também, ela é pseudocilíndrica, porque como ela distorce os ângulos, ela não é completamente cilíndrica. Beleza? E aí, vamos voltar aqui para a nossa questão. Calma aí, fui direto. Tendo explicado para vocês tudo isso, qual é o nosso gabarito aqui? Qual que você quer que eu explique novamente, meu bem? Mari? Tudo. Vamos fazer então um resumão aqui, tá? Resumão geral aqui. Vamos lá. Projeção cartográfica. Como nós vamos projetar o globo no mapa? Como que a gente vai colocar o globo no mapa? Temos um geóide. É difícil você abrir um geóide em uma folha de papel. Então, significa que você vai precisar distorcer alguma área. Eu até coloquei essa imagem aqui para vocês verem como que seria se a gente fizesse essa projeção como ela realmente é. A gente não conseguiria ter noção de espaço, tá? Por isso a gente tem algumas formas de trabalhar essas projeções. A primeira, cilíndrica, vai privilegiar a região do Equador, mas vai aumentar muito as regiões mais acima. Quanto mais próximo do polo, maior vão ser. As cônicas, elas vão privilegiar a região dos trópicos. Repara que nessa regiãozinha aqui, ó, vai estar bem melhor representada. E a azimutal, ela funciona como uma espécie de foto. Ela preserva distâncias. Eu sei exatamente o espaço que eu tenho entre um lugar e outro, porque essas distâncias vão ser preservadas, tá? E o que a questão pede para a gente de mais importante é esse tipo de projeção. Quem projetou o quê? Tá? Aqui a gente precisa de um pouco de decoreba, mas o entendimento ele é essencial para ajudar nessa memorização. As mais cobradas pelo ERJ é Mercator e Petris. Mercator, contexto de grandes navegações, Petris, contexto de Guerra Fria. Mercator é aquela representação clássica de mapa que vocês viram na escola a vida inteira. Qual é a grande questão de Mercator? As regiões mais acima acabam ficando maiores do que elas realmente são. Ou seja, as regiões mais próximas dos polos são maiores do que realmente são na representação. O que significa que países como Estados Unidos e países europeus ficam maiores no mapa do que de fato são. O que faz desse mapa um mapa que ele é eurocêntrico. Já o mapa de Petros, ele discute isso, né? Ele mantém o tamanho real. Aqui os Estados Unidos têm exatamente o mesmo tamanho que ele tem na realidade, assim como o Brasil tem o tamanho que tem na realidade. Repare que o tamanho desses países estão se mantendo proporcionais e leais à realidade. Tá? Quando a gente olha para os mapas que estão à direita de vocês, a gente está vendo uma Wade aqui, um mapa de contexto de século XIX, um mapa no contexto já de neocolonialismo, a disputa por territórios. Então, ele vai distorcer os ângulos, beleza? Projeção cilíndrica ainda, mas distorcendo os ângulos. Um mapa menos cobrado em prova, assim como o de Robson também é menos cobrado em prova. Talvez, tirando Mercator e Petris, o mais importante seja o de Robson, porque Robson ele tem um tipo de representação que acaba distorcendo tudo. Distorce ângulo, distorce forma, distorce distâncias e áreas. Né? E por que isso? Porque distorcendo um pouquinho de cada coisa acaba garantindo um equilíbrio total, um equilíbrio geral. Conseguimos fazer uma revisão? Foi? Gabarito, gente, vamos lá. Mais uma questãozinha para gente. Gabarito A. Alguém com dúvida em relação a isso? Projeção de Petris. Perfeito. Tá? Cai direto, gente. Sair sabendo disso já me deixa muito feliz. Tá? Se vocês saírem entendendo isso aqui, garante já um pontinho para vocês. Eu tenho mais 10 minutos com vocês, porque daqui a pouquinho começa a aula de Química. Tá? Então, eu quero fazer mais uma questão
bem rapidinha com vocês, ou duas, tá? Vamos lá. Quem quer ler para mim, para interagir comigo? Acredito que ninguém, todo mundo com vergonha, né? Vamos lá. Vou ler com vocês, então, para a gente não perder muito tempo. Coloquei essa questão aqui porque é uma questão de um assunto que cai com frequência, tá? Uma questão que vai trabalhar de uma forma mais sutil a questão do racismo ambiental. Vamos ler, então, o texto. Questão de UERJ não faz muita diferença, tá? Começar pelo texto ou começar pelo comando, porque são questões, em geral, com textos pequenos. Então, fica a critério de vocês. A não ser que seja tabela. Se for tabela, vocês vão começar pelo comando. Então, vamos lá. Vamos começar pelo comando, escolha minha aqui. Em relação à tragédia relatada na matéria jornalística, os impactos da ação humana são derivados do seguinte processo. Título do texto: quando nós mesmos produzimos as tragédias. A tragédia no litoral paulista teve como causa imediata a excepcional chuva, a maior da história. Mas não podemos sol com a peneira e achar que apenas chuvas excepcionais são a causa de tamanho drama. O que ocorreu, ocorre ainda e ocorrerá se deve à ação humana. A ocupação do litoral norte de São Paulo é um exemplo desse processo. Escolhido como lugar paradisíaco de descanso dos paulistanos de mais alta renda, foi tendo ao longo de décadas suas terras parceladas por empreendedores que, em geral, as compravam de caiçaras ou simplesmente ocupavam áreas públicas da Serra do Mar para a construção de casas de veraneio nos melhores lugares da orla. Assim, repetindo a lógica de todas as cidades, restou a população trabalhadora, sem a qual o paraíso de veraneio dos mais ricos não existiria, instalar-se nas costas, nas chamadas ocupações informais. Podemos sim culpar as chuvas, mas se olharmos só para elas, só nos restaurar, aguardar a pode. Gente, por que que essa questão ela é essencial? Cara, porque essa questão ela também é um tipo de questão que se repete ano após ano. E por que que eu escolhi ela para vocês? Primeira coisa, né? Vamos lá. Qual é o gabarito? Hum? Alguém me diz aí o gabarito? Destruição ambiental, hierarquia social ou segregação socioespacial? Eu tô entre A e B, prof. A e B? Beleza, então. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Espera aí, que deu uma travadinha aqui para mim. Ai, meu Deus, na hora que eu tô precisando correr, resolve travar. Espera aí. Vamos lá, voltou aqui para mim. A e B. Estamos aqui diante de um gabarito que não está aqui, né? A gente está falando aí de segregação socioespacial e por que isso? Gente, assunto recorrente demais, deixa eu vir aqui com vocês e falar um pouquinho sobre racismo ambiental. A UERJ ela nunca perguntou exatamente sobre racismo ambiental. A UERJ sempre deu ali uma volta, perguntando conceitos e contextos que levam a gente ao gabarito, tá? Que tem uma relação direta com o que é racismo ambiental, que vocês precisam saber para a UERJ. A questão é muito simples, muito recorrente, porém, exige esse conhecimento de vocês. A gente está falando de um assunto que envolve emergência climática associada a realidades de tragédias sociais. O que significa isso? Significa que a ideia, que o conceito de racismo ambiental está nos dizendo que pessoas pobres vão ser mais atingidas por tragédias. Tá? Temos um problema dado. Temos o aquecimento global aí, temos questões ambientais sérias para serem discutidas, só que não há equidade entre a forma como essas pessoas, todas as pessoas vão ser atingidas por essas tragédias ambientais. Repara que na questão a gente tem uma dica bem interessante no gabarito, que é, olha, aqui, ó, vamos lá, em geral, comprar, olha só, territórios em geral comprados caiçaras ou simplesmente ocupados no Serra do Mar para casas de veraneio. Assim, repetindo a lógica de todas as cidades, restou a população trabalhadora, sem a qual o paraíso de veraneio não existiria, instalar-se nas encostas. Repara que a gente tem um processo de segregação, um processo que a população mais pobre ela precisa se retirar de áreas importantes, de áreas que antes elas viviam, e elas vão precisar ir para encostas, elas vão precisar ir para lugares de insegurança, e elas vão acabar sendo mais atingidas por tragédias ambientais.
Entendeu por que que não é isso? Ó, a B é um grande distrator, tá, meu bem? A B, de fato, destruição ambiental. Mas a questão, ela começa falando, o texto, que, olha, se olharmos, olha só o que ela diz aqui, podemos sim culpar as chuvas, mas se olharmos só para elas, só nos restará aguardar a próxima tragédia. Entendeu por que que não é B, para começar? E a A não é porque sozinha a questão social não nos explica isso. Não nos explica a tragédia. A hierarquia social, ela é como se a A e a B se fundissem, beleza? A A e a B sozinhas não explicam a tragédia. O que explica a tragédia é que a gente vive numa sociedade desigual, beleza? Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Segregação socioespacial significa um processo de deslocamento de determinados grupos para regiões periféricas. Segregação socioespacial a gente vê, por exemplo, quando pessoas mais pobres precisam morar mais longe dos centros, quando pessoas mais pobres precisam se retirar de áreas importantes da cidade, não conseguem morar perto de praia. Entende o processo? Ela é socioespacial porque ela tem um efeito que geralmente é racial e social, e econômica, e segrega essas pessoas dentro de um contexto espacial. Elas precisam sair de uma determinada região e ir para outra. Sacaram isso? Entendeu, Mari? Beleza. Gente, a aula de hoje super corrida, porque a gente precisou reunir todo mundo num só dia. Obviamente, em dia de aula comum isso não acontece, a aula vai de 1h30 a 2 horas. Mas é uma aula importante para que vocês iniciem esse processo, e um conselho que eu dou para vocês, cara, vai estudar para quê? Estudem por questões. Sistema de estudo para quê é sistema de intensivo, a prova está logo ali. Não adianta ficar pegando questões, não é igual ao Enem, tá? Assuntos muito rebuscados. O foco de vocês precisa ser estudar por questões, a não ser que vocês tenham muita dificuldade num assunto ou em outro, principalmente olhando para humanidades e linguagens. Se vocês gabaritarem humanidades e linguagens, gente, vocês já estão com B na UERJ. Pegando uma questãozinha ou outra a mais, vocês já chegam no A de vocês. E que é humanidades e linguagens. Então, de coração, conselho que eu dou para vocês, foquem em questões. É assim que eu estudo, que eu ensino trabalho e exame de qualificação com as minhas turmas, beleza? Lembrando que agora a gente tem aula de química, essa aula, esse curso de humanidades vai ser um bônus para vocês que entrarem ali no iniciozinho do nosso curso, né, até o dia 10 de março, que já é início do mês que vem, né? Ou vocês vão poder escolher entre esse curso e o curso de Enem, beleza? E lembrando que em dia a dia de aula, eu entrego para vocês a prova, vocês vão selecionar as questões, e a gente vai trabalhar mais ou menos dessa forma, só que com um pouco mais de tempo, né? Porque a gente vai ter mais tempo em dias de aula comuns, beleza? Vale a pena estudar do zero? Cara, não vale a pena. O UERJ se estuda o que cai na UERJ. Por exemplo, você não vai estudar medieval para o UERJ, tá? Porque não cai na UERJ. Você não vai estudar história antiga para a UERJ, não cai na UERJ. Por isso que eu aconselho vocês a olharem justamente para isso aqui, ó, o que cai. Olha para a questão. Beleza? Os dois é comigo, tá? Os cursos bônus são comigo. Bom? Gente, vou parar de gravar, que senão o Caio vai me dar uma bronca, que eu reclamei tanto lá com vocês, briguei muito com vocês, para vocês não perderem horário. Então, quem vai estudar com o Caio agora, podem entrar lá no link de... E aí, eu já vou falar, tá? Já vou falar com vocês. Quem vai para química, gente, pode sair da aula, tá? Quem não vai, que vai só para história e para português, pode ficar comigo aqui um pouquinho, bom?